Eu sou Dri Vasconcelos, eu sou chefe de cozinha funcional, especialista em alimentação anti-inflamatória, em alimentação curadora, e mais do que isso, gente, eu tive aí no que vocês estão vivendo. Eu estive no pé de vocês, né? A gente fala assim, né? Eu estive na situação que vocês viveram. Eu sempre achava que me alimentava saudável, eu sempre gostei de me alimentar com alimentação saudável, e comecei a ter crises e crises e crises que eu não sabia de onde vinha, né? Foi daí que eu comecei a entender sobre alimentação inflamatória. Eu tinha candidíase de repetição, eu fui diagnosticada com síndrome de intestino irritável, eu fui diagnosticada com inchaço no estômago, eu tinha fadiga, comecei a ter problema de pele, até que eu fui diagnosticada com uma fratura por estresse no colo do fêmur, tá? Se vocês não sabem, o colo do fêmur aí, gente, é um dos ossos mais fortes do nosso organismo, né? E aí eu comecei a ver o que estava acontecendo, que o que eu estava comendo, gente, por mais saudável que eu achava que era, não estava me ajudando. Não estava me ajudando. E aí eu comecei a entender, e comecei a aprender mais sobre alimentação inflamatória, eu comecei a perceber, ó, que nem tudo que é saudável é bom pra gente, né? Então, de repente, você aí na sua casa, ó, você está se alimentando de coisas que você considera saudável, mas que não está te ajudando, pelo contrário, está te inflamando. E quando eu descobri isso, minha vida mudou. Eu comecei a entender quais alimentos eram legais para mim, quais alimentos não eram, e eu comecei a me desinflamar. E hoje eu estou aqui muito feliz de poder passar para vocês todo esse conhecimento e poder ter aí vocês incrivelmente comigo sempre e poder ajudar cada um de vocês. Já tenho aí centenas de alunos do Método Comida que Transforma, que tem transformações incríveis, então era esse pouquinho que eu queria falar. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente começar, então, a nossa live de hoje, eu queria falar para vocês o seguinte. Tudo que eu falo aqui é baseado em fatos, é baseado em pesquisa, é baseado em estatística, tá? Nada a Dri Vasconcelos acorda de noite e tem um sonho e fala que aquilo é bonito porque é bonito, tá? Tudo que eu falo aqui é baseado realmente em estudos. Se vocês precisarem de qualquer estudo científico que falam, que tenham base no que eu estou falando para vocês, vocês podem me pedir pelo direct. Eu vou ter muito felicidade de poder dividir com vocês, tá certo? Então, qual que é o acelerador de hoje, né? O que pode acelerar a vida de vocês? O que pode realmente, ó, dar aquela turbinada para vocês conseguirem acabar com as dores crônicas que vocês vivem aí, né? Com as inflamações. Porque se você está aqui, é porque você está fazendo alguma coisa, mas o que você está fazendo, você não está realmente contente, né? Não está surgindo o efeito que você está querendo, né? E isso realmente pode ser melhorado, tá? E para isso que a gente está aqui, para poder ajudar vocês a acelerar todo esse processo. Por que a sua alimentação pode reduzir ou acabar com as suas dores crônicas? Por que se você se alimentar bem, tá? Por que se você se alimentar bem, você vai acelerar o processo de cura do seu organismo? Né? Por que isso é verdade, né? Se você acreditar nisso, vai conseguir chegar mais rápido no seu resultado. Mas para acreditar, Adri, eu preciso entender. E é para isso que a gente está aqui. É para isso que eu estou hoje aqui, para poder ajudar vocês a entender tudo isso, né? Por que uma alimentação realmente nem é saudável, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por que uma alimentação pode ajudar você a curar suas dores, né? Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala da alimentação, tá? Eu preciso falar para vocês o que é alimentação, tá? Existe uma alimentação saudável, tá? E existe a alimentação, gente, anti-inflamatória, tá? Que é a base, na verdade, para o nosso trabalho aqui. Muita gente acha que está se alimentando saudavelmente. Tem muita gente aí que provavelmente tirou glúten, tirou lactose, tirou um monte de coisa e ainda tem sintoma. Me conta aí se está acontecendo com você. Me conta aí se isso está acontecendo com você. Ai, eu tirei isso, tirei aquilo, porque dizem que é inflamatório, mas os meus sintomas ainda estão ali. Ainda tem dia que melhora, mas eu não estou totalmente feliz. Por que isso acontece, gente? Porque uma alimentação saudável, quando você tira alguns ingredientes, mas você continua comendo algumas coisas que são saudáveis para você, mas que não necessariamente vão te desinflamar, né? Pelo contrário, elas podem te inflamar, você não sabe o que pode estar acontecendo. Vou explicar de novo. O que eu quero dizer é que uma alimentação saudável, muitas vezes a gente pensa o quê? Ó, quando eu estava inflamada, eu não sabia muito bem como é que eu dominava toda essa inflamação, eu comia um pão integral, eu tomava um leite desnatado, eu comia muita salada, eu comia muito grelhado, né, o arroz integral. Então, assim, eu achava que essa alimentação é saudável, né? E se a gente pensar, né, perto do mundo industrializado,
uma alimentação assim, ela é saudável. Gente, uma coisa saudável não quer dizer que ela é boa para você. É o que está aqui, ó. Nem tudo que é saudável é bom para você, dependendo do seu tipo de inflamação. Isso é uma mensagem, isso é uma informação extremamente importante. E por isso que muitas vezes você não está conseguindo desinflamar, tá? Então, a alimentação correta, nesse caso, vai ajudar você a acelerar o seu processo de cura, tá? Então, a alimentação anti-inflamatória, ela vai ser capaz de ajudar você a reduzir ou acabar de vez com as suas dores crônicas, tá? Eu tenho exemplos incríveis de super protagonistas aqui que fizeram o método e que realmente, em 6 semanas, conseguiram dominar essas inflamações e acabar com todos os sintomas, porque, ó, trataram da causa, ok, pessoal? A gente já falou aqui, olha, sobre os remédios, que eu falei para vocês que não vai funcionar, tá? Achar que remédio é a única opção não vai ajudar você a ir para lugar nenhum, porque o remédio ele vai cuidar dos sintomas e não vai cuidar da causa. Quem ainda não assistiu essa live, corre para assistir, porque eu acho que ela já está no nosso grupo do Telegram. Então, quem não assistiu, corre lá para assistir. A gente já falou também que a alimentação, na verdade, que não é... Será que essa alimentação é para o tipo específico de sintoma? Eu já expliquei para vocês que o sintoma é uma manifestação, que a inflamação ela é igual para todo mundo, o que muda é o sintoma, né? Então, dependente do sintoma que você tem, a alimentação anti-inflamatória ela vai ser boa para você, né? Mas por que a alimentação anti-inflamatória ela é um acelerador, tá? Porque a alimentação certa para o seu tipo inflamatório vai combater as suas inflamações, tá? Deixa eu explicar um pouquinho isso. O que acontece, gente? Como eu falei para vocês, a causa, tá? A causa das nossas inflamações acontecem lá no nosso intestino, tá? O nosso intestino, ele é responsável por 99,9% das nossas doenças, tá? Então, a causa acontece no intestino. Agora, a manifestação dessas inflamações, né? Como elas se manifestam, elas são diferentes, tá? Então, se você é do tipo gástrico, que a gente vai falar sobre isso depois, tá? Adri, o que é essa história de tipo gástrico? Eu vou falar depois dos tipos, mas assim, existem alguns tipos de inflamação, mas é como o seu intestino, ele manifesta esse sintoma. Então, tem gente que tem mais problema gastrointestinal, que tem problema de inchaço no estômago, de refluxo, de azia, de má digestão, muito forte, dos sintomas inflamatórios crônicos, como síndrome do intestino irritável, como doença de Crohn. Tem gente que tem mais problema de desequilíbrio hormonal, tem problema de tireoide, doenças autoimunes, tem muitas vezes um estresse oxidativo. Tem gente que tem problema com fungo e com umidade, né? Que manifesta mais predominante. Que é o quê? A cândida e tudo mais. Então, dependendo, gente, do tipo de manifestação, você precisa entender qual é o tipo de alimento necessário que você precisa combater a sua inflamação. Por isso que muitas vezes você pode estar aí, ó, comendo a sua comidinha, achando que tá tudo bem, porque ela é saudável, porque é uma fruta, porque é um legume, porque é um grão saudável. E no final das contas, gente, vocês estão, na verdade, inflamando o seu corpo. Isso quer dizer que aquele alimento é inflamatório? Não é que ele é inflamatório, ele é inflamatório para você nessa condição. Tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem desde já, porque essa é a chave para a mudança da sua vida. Não adianta ficar comendo os alimentos aí. Só porque é saudável eu vou comer, e porque a vizinha falou, porque você não sabe quais são os alimentos específicos para que tipo de inflamação que você está vivendo. Tá claro isso para você, pessoal? Conversa comigo, só para eu saber que se eu estou tentando deixar o mais leigo possível, né, a forma mais fácil para vocês entenderem, para eu mostrar para você o que acontece. Então, por que é você ajudar a sua vida, né? Ajudar o seu organismo através da alimentação, ele vai combater as suas inflamações. Por que a alimentação específica ela vai te ajudar, tá? Vamos lembrar, como eu falei, a causa da nossa inflamação está lá no intestino, certo? Ó, tem gente falando que sim, Aninha sim, Cristina sim. Perfeito, gente. Então, que ótimo que vocês estão entendendo. Então, vamos lá. Se a causa da inflamação está no intestino, por que ela acontece? Por que a inflamação acontece no intestino? Uma das principais razões é a alimentação errada, tá? E aí eu tô falando de uma alimentação realmente inflamatória, né? Quando a gente come muito glúten, muita lactose, quando a gente come muito açúcar, como a gente come muita cafeína, todos esses alimentos super industrializados, gente, eles vão atacando a parede do nosso intestino delgado. E quando essa parede inflama, né,
principalmente, né? Pode ter também o caso de antibióticos, se você tomou muito tempo na sua vida, mas uma das grandes, né, dos maiores pontos aí é a alimentação. Quando você inflama essa parede, imagina que a parede do intestino é cheia de furinhos, tá? São microporos, onde a principal função do intestino delgado é fazer o quê? É fazer uma seleção de tudo que passa por essa redinha que é bom, entra na corrente sanguínea e vai nutrir o nosso corpo, né? Os macronutrientes, as vitaminas, os minerais, e tudo que não é bom vai para o intestino grosso e vai embora do organismo. Quando a gente come mal, pessoal, sem critério, tá? Ou quando a gente come alimentos saudáveis que podem inflamar a gente, essa aqui, ó, essa nossa redinha, imagina uma redinha cheia de furinhos, ela rasga. É como se abrisse, como se rasgasse. Pensa num coador. Quando você tá com um coador que tá rasgado, se você vai coar um chá, o que vai acontecer com o chá? Vai cair as ervinhas do lado de dentro do copo, certo? Então, quando isso abre, isso fica mais permeável. Por isso que a inflamação no intestino se chama síndrome do intestino permeável, porque abre. Você concorda que se abre, vai começar a entrar na corrente sanguínea coisas que não são legais? Se você tem uma alimentação que não é legal, vai entrar, não vai embora, vai cair na corrente sanguínea. Então, o que vai cair na corrente sanguínea? Vai cair uma lactose, vai cair um glúten, vai cair uma partícula não digerível que você está comendo, vai cair algumas toxinas, né, com alguns hormônios do cortisol. Vai começar o quê, gente? A inflamar, porque está entrando na célula, está entrando no intestino. E onde que está o sistema imunológico nosso? Está lá no intestino. Então, se a gente não se alimenta bem, a gente vai quebrar essa parede e vai rasgar. E aí isso vai começar o quê? A entrar na nossa corrente sanguínea. O nosso sistema imunológico vai se enfraquecer e vai falar, meu Deus, está entrando glúten, está entrando lactose, está entrando cafeína na corrente sanguínea, isso não é bom. E aí o que ele vai fazer? Ele vai se defender. E aí quando ele vai se defender, ele vai criar anticorpos e isso vai criar o quê? Uma intolerância. E a gente vai ficar com uma reação autoimune a determinados alimentos. Então, como eu falei hoje no 247, que vocês estavam comigo, não é que virou moda, gente, ser intolerante a glúten, a lactose, é porque a gente está se alimentando mal. A gente está se alimentando mal. E quando a gente está inflamado, até alguns alimentos saudáveis que você não sabe podem estar te fazendo mal. Por isso que a alimentação anti-inflamatória, né, e todo esse método que eu estou falando aqui para vocês, ele obedece um tipo de inflamação predominante que você está passando e quais são os alimentos que você precisa tirar e colocar para poder viver bem no seu caso. Porque, gente, de verdade, um livro, aquelas receitas de nutricionista que manda o cardápio, imprime o mesmo cardápio para todo mundo, baseado em macronutrientes, ou seja, baseado em carboidrato, proteína e gordura, para você emagrecer e você não está se nutrindo, não vai resolver o seu problema inflamatório. A gente está falando aqui de uma doença crônica, de uma inflamação crônica. E a gente precisa entender qual é o tipo de alimentação que faz bem ou que faz mal para você. Tá? Isso é super importante. Então, vamos só recapitular isso que é importante. A nossa má alimentação inflama a parede do intestino. Quando inflama a parede do intestino, ele rasga e ele abre. Rasgando e abrindo, e a gente continuando a comer errado, vai entrar para a corrente sanguínea todos os alimentos que não deveriam entrar. Glúten, lactose, caseína, açúcar, e aí a gente vai começar a inflamar, o organismo nosso, que é o sistema imunológico, vai reagir, a gente vai ficar com uma reação autoimune, a gente vai começar a atacar as nossas células, e aí daí a gente tem aí, de repente, uma doença autoimune que a gente não devia ter. Então, galera, tudo isso tem fundamento na alimentação. Então, a gente está indo mais um passo além, você percebe? Não é nem só o que é saudável, é o que é saudável e anti-inflamatório para você, no seu caso. E quando a gente descobre isso, a alimentação cirúrgica, aquilo que realmente você precisa, vai desinflamar o seu organismo. Por isso que no método Comida que Transforma, a gente em 6 semanas consegue ter transformações incríveis. Ah, é porque a Dri é milagrosa, é porque tem um pó de pirlim-pim-pim. Não é, gente. É porque tem o quê? Um protocolo para dizer para você que se você tem um tipo X, você vai deixar de comer isso que é saudável nesse momento, mas que está atrapalhando a sua digestão, que está atrapalhando você desinflamar o seu intestino. Eu vou dar alguns exemplos aqui, e se tiver alguma super protagonista aqui, que fez o programa, ou se tiver protagonista mesmo, que nem fez o meu programa, que nem é aluna minha, mas só com os dados que eu dou aqui, só com as informações gratuitas que eu dou,
já conseguiram mudar algumas coisas, mas eu vou colocar aqui algumas histórias, tá? Essas são histórias de alunas minhas que me mandaram um depoimento, que eu acho muito legal eu poder compartilhar com vocês. Olha só, um depoimento aqui é da Dilemara Celos, tá? Ela é da turma 14, super protagonista da turma 14, tá? Olha só. Ela está dizendo que ela é da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Ela falou o seguinte, olha, sempre senti muitas dores, desde a minha adolescência, dores abdominais, dores nas articulações, problemas intestinais. Já passei por 2 cirurgias de endometriose e com o passar dos anos, a idade avançando, percebi que algumas questões ligadas à dor e à qualidade de vida pioraram, tá? Confesso que senti um pouco de receio e eu pensei, quando eu vi a proposta da Adri, o seguinte... Será que essa alimentação vai dar certo no meu caso? Será que uma alimentação é capaz de acabar com as minhas dores? Será que eu vou dar conta de fazer esse protocolo? Será que eu realmente vou parar de sentir dor? Enfim, foram muitos serás que passaram para minha mente e que no decorrer do curso foram respondidos, tá? Então, uma coisa assim, olha, eu não imaginava que fosse surtir um efeito tão maravilhoso em tão pouco tempo. Sei que só o começo é uma jornada espetacular que terei pela frente. Que a transformação é um processo contínuo e diário que muitas melhorias na minha vida vão ter. O comércio do Comida que Transforma realmente me transformou. Não só minha alimentação, mas meu estilo de vida, meu modo de pensar, minha relação com a cozinha. Eu descobri quais eram os alimentos poderosos que estavam perto de mim e quais eram os alimentos que eram proibidos para o meu tipo inflamatório. Tenho passado grande parte da cozinha, do meu tempo na cozinha, o que nunca tinha passado antes, e confesso que eu estou amando. Então, gente, olha, esse é um depoimento muito legal, porque fala o quê? A Dilemar era uma menina que ela deve ter 30 anos, 30 e poucos anos, é uma menina nova. E ela estava batendo a cabeça, como vocês estão. E batendo, o que eu faço? O que eu faço? Como isso não dá certo? Como aquilo não dá certo? E como ela começou a perceber que a alimentação podia fazer uma diferença na vida dela, ela transformou. E ela começou a se apaixonar pelo processo, que é uma outra coisa que eu costumo falar para vocês, né? Quando a gente se apaixona pela alimentação e a gente vê outras oportunidades de alimentos, a gente começa a ter melhora, tá? E aqui, olha, tem uma outra aluna aqui também, que é a Iracema, que ela é de Belo Horizonte. E ela fala o seguinte, ela tem um problema gástrico, né? Ela faz uns 20 anos que ela começou a ter muito refluxo e a digestão dela se tornou muito lenta, tá? Ela falou que comia e sentia o estômago cheio, mesmo após horas, como muitos gases, e só melhorava após ela tomar um antiácido. E com o tempo só piorava. E ela ia no gastroenterologista, fazia vários exames e não descobriu nenhuma causa da má digestão dela. Então, ela começou a tomar o quê? Olha, pantoprazol, domperidona, e ela ainda tomava fitoterápicos para ajudar, tá? Ela chegou a pagar, olha só, um médico ortomolecular muito famoso, onde a consulta custava quase R$1.000, gente. E nada de melhorar a digestão. E, ultimamente, mesmo tomando os remédios, ela não conseguia digerir os alimentos. Ela dormia mal, ela levantava no meio da noite para tomar antiácido e acordava cansada, sem energia, e não podia comer nada sólido à noite. Gente, que desespero! Quem sente isso? Quem está com esses sintomas aqui, parecidos com a da Iracema? Então, o que ela começou a entender? Que nem tudo que é saudável é bom para ela, né? Tá aqui. E ela começou a usar os alimentos poderosos. Ela não toma mais remédio, só chás, né? Que acalma o estômago dela, que ela aprendeu. Ela que ajuda a digestão. Ela tá dormindo muito bem e acordando com mais disposição. Ela tá muito feliz porque ela tá mudando a alimentação dela e toda a alimentação da família, gente. Olha que legal. Olha aquela põe que eu achei muito legal para dividir com vocês. Minha mãe tem mais de 100 anos e na casa dela também a mudança está sendo feita. Já eliminaram a margarina, estão usando óleo de coco, tomando kefir, diminuindo o açúcar e consumindo maior parte dos alimentos orgânicos. Não é só uma mudança de hábitos, mas de mentalidade. Meu lema agora é descascar mais e desembrulhar menos. Gente, então assim, ó, tem um monte de eu aí, já tô vendo aqui, olha. Muita gente. Então, o que eu posso falar para vocês, gente? Dependendo do tipo inflamatório, você tem uma alimentação específica para tratar. A alimentação saudável, ela não é só isso que vai adiantar. É a alimentação certa para você. E é isso que a alimentação anti-inflamatória faz. Aí você pode pensar assim, Adri, tá, mas aí eu não sei se eu vou melhorar, porque o meu sintoma é diferente de tudo isso que você falou. Você falou de refluxo, eu não tenho. Você falou de azia, eu não tenho. Você falou de endometriose, eu não tenho. E os meus sintomas? Gente, como eu falei na aula passada, todos os sintomas
vem de uma causa que é o intestino, tá? E quando você sabe qual é o tipo de inflamação que você tem predominante no seu organismo, você consegue saber quais são os alimentos específicos, tá? Então, assim, eu dei alguns exemplos aqui, mas não quer dizer que você, se eu não falei o sintoma de vocês, não tá dentro, tá, gente? Tudo que é inflamatório, que é crônico, você pode se ajudar com alimentação anti-inflamatória, tá bom? E agora eu vou falar dessa tarefa, uma tarefa de fácil implementação que eu quero colocar aqui para vocês, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês façam, como eu falei na aula passada, quero que vocês continuem fazendo isso, tá? Continuem elaborando esse diário alimentar. O que é um diário alimentar? O diário alimentar, gente, é uma consciência mental, uma consciência alimentar mental, que vocês precisam começar a adquirir hoje. Quanto mais rápido vocês tiverem essa consciência, melhor vai ser o desempenho de vocês. Por quê? Nem tudo que é saudável é bom para vocês. Então, de repente, gente, vou dar um exemplo. De repente, vocês comem uma banana, tá? Vocês comem uma banana e vocês nem pensam na possibilidade dessa banana ser indigesta para vocês, porque banana é saudável, né? Vocês comem uma verdura, né? Vocês comem um grão integral, vocês não vão pensar, poxa, isso aí, será que isso está me fazendo mal? Não, porque é saudável. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é fazer um diário alimentar, como eu falei ontem para vocês. Pega um caderninho, escreve lá, ó, o dia tal, vocês vão colocar lá o dia e o que vocês comeram, né, no almoço, no café da manhã, no jantar, e o que vocês sentiram. Comi isso, passei bem, não tive dor no estômago, não tive nada. Ou não tive fadiga, tá, gente? Às vezes é fadiga, às vezes não tá direcionado só ao intestino e ao sistema gastrointestinal. Às vezes é uma fadiga, às vezes é uma dor de cabeça, né? Então, assim, isso também conta, é qualquer indisposição que você tenha, porque a alimentação, ela não tá só ligada ao sistema gastrointestinal, ela tá ligada a todo o seu processo de sintomas, tá? Então, façam o diário alimentar e vou dar mais uma dica. Hashtag, nem tudo que é saudável é bom para você, tá? Eu quero que vocês coloquem no Instagram de vocês, que vocês comecem a fazer esse diário alimentar e que vocês me marquem no Instagram, nos stories de vocês. Coloca lá, Dri Vasconcelos na menção, me mencionem lá, me marca, que eu vou repostar no meu canal lá no Instagram, dizendo aqui, olha, que vocês são super protagonistas. Então, comecem a fazer esse diário alimentar, para vocês entenderem o que faz mal, o que faz bem. Porque, de repente, como eu falei, a banana pode fazer bem para mim e pode não fazer bem para Eliane Cristine, que está aqui no Instagram. De repente, a aveia pode fazer bem para mim, mas pode não fazer bem para Mara Regina Scrom, que está no YouTube. Né? De repente, uma alimentação crua, que tem que ser muito tempo digerida, porque tem que mastigar e ela não está crua, pode fazer bem para Dri, mas pode não fazer bem para Maria do Amparo Souza, lá do YouTube, ou então para Fátima Mariusso, do Facebook. Vocês entendem, gente? Então, não é que é ruim ou é bom, é o que é bom para você naquele momento. Tá? Então, façam isso e coloquem e observem o organismo de vocês. Eu não consigo, tipo, às vezes fala assim, o alho é super bom para a saúde, ele é anti-inflamatório, ele tem antibacteriano, ele tem antimicrobiano, mas de repente, dependendo do que você está sentindo, o alho não é digesto para você naquele momento. Aí você vai continuar comendo? Não! Você tira um tempo para poder entender o que está acontecendo. Você entende, gente? Então, isso é muito importante, muito importante. Alguns alimentos, gente, que vocês têm que ficar atentas, tá? Atentas para possíveis sintomas. Vou falar agora para vocês, tá? Olha só, para quem tem inflamação, que é a maioria, né, das pessoas que estão aqui, principalmente artrite, artrose, dores nas juntas e tudo mais, todas são, tá? Mas com específico para quem tem artrite e artrose é pior. Existe uma família, que eu até falei na aula passada, eu vou repetir aqui, que chama família das solenáceas. É um grupo de alimentos que eles são saudáveis, mas para quem tem inflamação não é legal comer, tá? Não é legal se alimentar. Vou falar quais são, anota no seu caderninho, tá? Assunto de mentoria isso aqui, de verdade, ó. Tô falando de batata inglesa, tô falando de pimentão, qualquer tipo de pimentão, tô falando de berinjela, tô falando de goldberry, tô falando de tomate. Alguns dos alimentos, tá, gente? Então, esses alimentos, para quem tem inflamação, não é legal comer por um tempo, porque está irritando o aparelho do seu intestino e está causando mais inflamação, tá? Então, observa se você está comendo esses alimentos, tá? Vou repetir.
para vocês essa dica incrível, família das solenáceas, tá? Batata inglesa, pimentão de todas as cores, goldberry, berinjela e tomate. Cuidado, gente! Ai, como tomate todo dia, meu Deus do céu. Pois é, toma cuidado, tá? Então, essa dica é incrível. Vocês vão fazer duas coisas, então. Vocês vão fazer o diário alimentar e vocês vão fazer essa consciência alimentar do quanto vocês comem desses alimentos, da família das solenáceas, e quanto elas podem estar prejudicando vocês, sim, na hora que vocês estão comendo, achando que, poxa, berinjela é super saudável. É saudável, gente. Mas depende da hora e de como você vai comer. Se você está inflamado, ele só vai contribuir. Por quê? Vou explicar por quê. A família das solenáceas, existe um antinutriente nesses alimentos que eles têm um aspecto inflamatório para quem tem esse tipo de inflamação crônica. Então, não é que é ruim, né? Que é ruim, é um veneno. Não. Para aquele momento que você está vivendo, não é o melhor momento. Estão perguntando se a batata doce pode aqui, Anora. Sim, é a batata inglesa, tá, gente? A batata doce não tem problema. É a batata inglesa. Ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amei estar aqui mais uma noite com vocês, maravilhosa. Vamos agora para as perguntas. Quero ver se vocês estão com perguntas. Ó, amo pimentão, né? Olha lá, gente. Então, vou começar por responder as perguntas desta aula, tá, pessoal? Vamos focar. O nosso objetivo é focar no assunto de hoje. Então, hoje a gente está falando de alimentação inflamatória, que nem tudo que é saudável é bom para a gente. E se a gente conseguir realmente entender quais são os alimentos que a gente tem que colocar e que tem que tirar para você, para o seu tipo inflamatório, você vai ter resultado, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente poder responder a galera. Vamos lá. Pessoal, eu vou responder perguntas, tá? Com um ponto de interrogação no final, tá? Então, que eu vou saber que é pergunta, tá? Então, sejam objetivas, coloquem as perguntas com ponto de interrogação, porque aí fica mais fácil para eu poder diagnosticar a pergunta. Ó, a Gisele está perguntando o seguinte, aqui no Instagram. Para tendinite, também não são boas as solenáceas? Também não, tá? Por quê? Porque elas vão acabar inflamando mais. Elas não vão ajudar você a acelerar. É um sabotador, tá? Então, assim, cuidado com a família das solenáceas também, para quem tem tendinite. Eu também tenho tendinite, principalmente nesse dedo. Eu tô com meu dedo que não tô conseguindo nem fazer mais, mexer tanto, acho que tá muito no computador. E realmente esse tipo de alimento não é legal, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos ver aqui no grupo, no nosso YouTube. Ó, Stella, aqui do YouTube, tá fazendo a seguinte pergunta. Stella Regina Lima. Por que não como isso e é inflamado a artrose? Não, então, vamos lá, Stella. Eu não tô dizendo que é porque você come a família das solenáceas que você tem artrose e que você tem artrite, tá? Eu tô dizendo que se você comer essas famílias desses alimentos, né, desse tipo, vai piorar. Você tem artrose porque você provavelmente já comeu mal, o glúten, a lactose, o açúcar, a caseína, durante muito tempo. Isso inflamou o seu intestino. Esses alimentos passaram pela corrente sanguínea e você travou aqui, você deu uma inflamada na parede do seu intestino delgado. Se você comesse essa família das solenáceas, ia piorar a situação, tá? Então, não é que você inflama só por isso, tá? Tem gente falando aqui da bebida alcoólica, tá, gente? O Sérgio tá falando bebida alcoólica, não pode? Gente, assim, eu não sou xiita, vocês vão ver muito raramente eu falando de não pode nada, nunca. Por quê? Nós não vivemos numa bolha, nós temos vida, nós temos pessoas que a gente gosta de passear, a gente tem momentos de prazer onde a gente vai comer uma pizza, onde a gente vai tomar uma cerveja, onde a gente vai comer um pastel na feira. Gente, se a gente esquecer que isso faz parte da nossa vida, a gente vai simplesmente se enganar. Então, não é isso, né? Mas durante o programa, a gente está falando muito da regra 80-20. A regra 80-20, depois eu vou explicar um pouquinho isso, mas é o quê? 80% do seu tempo você vai comer as coisas que não te inflamam. E 20% você pode, de repente, fazer coisas que você sabe que não é o ideal, tá? Isso quando você estiver boa, quando você sair da crise, tá, Sérgio? Então, assim, a bebida alcoólica, ela não deve ser tomada com muita quantidade e frequência, porque tem uma coisa que vai inflamar, principalmente se você já está inflamado, que é o açúcar, tá? As bebidas alcoólicas têm um grau muito grande de açúcar e inflamam o nosso organismo e desidratam, tá? Então, é por isso que é uma das razões que a bebida alcoólica, ela não é a melhor indicação. E se você for indicar, prefira as bebidas que têm um índice de açúcar menor, tá? Cerveja é o pior dos mundos, cerveja é cevada.
né? Cerveja é que eu brinco, né? O açúcar líquido. Você está comendo açúcar líquido, cevada líquida, tá? Então, observa qual tipo de bebida e vai com equilíbrio, porque você está ingerindo açúcar de qualquer jeito, tá? A Maria Elizabeth está perguntando o seguinte para mim: que tipo de alimentos que posso de cada pessoa... não entendi, Maria Elizabeth, aqui a sua pergunta. Solange Souza está perguntando o seguinte: a alimentação também interfere na visão? Sim, a alimentação interfere muito na visão, porque está diretamente ligada à nossa vitamina. Quando a gente está com deficiência de vitaminas, principalmente a vitamina A gente muitas vezes tem problema de visão e a gente nem sabe o que pode ser alimentação. Então, assim, a má absorção dos alimentos, pensa só, quando a gente está inflamado, gente, o que acontece? Além da gente absorver o que a gente não quer absorver, a gente não está absorvendo o que a gente precisa absorver. Então, olha, os micronutrientes, as nossas vitaminas, nossos minerais, nosso antioxidante, tá tudo indo embora no xixi. Eu brinco que é o xixi mais caro que a gente pode ter. Então, quando a gente começa a inflamar, a gente começa a não absorver os nossos nutrientes. E quando a gente não absorve os nutrientes, o que acontece? A gente fica com defasagem de vitaminas e minerais. E isso pode causar um problema de visão, sim, tá? E se você pensar na diabetes, né? Diabetes do tipo 2, um dos grandes sinais aí de diabetes é um problema de visão, ok? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui para a gente dividir com vocês, que eu acho que a gente tem ainda um tempinho aqui para falar com vocês. Vamos ver. Quem tem inflamação crônica não deve beber vinho tinto? Então, de novo, vou voltar na história, tá? Gente, um tempo tem que parar para poder eliminar esse açúcar. Esse açúcar tá entrando no organismo de vocês. Eu amo vinho. Eu sou fascinada por vinho. Eu tô há 10, 15 anos quase nessa alimentação anti-inflamatória. Saio, faço as minhas coisas, não tenho nenhum sintoma mais. Mas dia sim, dia não, eu tomo uma tacinha de vinho. Eu adoro, me relaxa, me dá coisas. Mas assim, por que eu tomo? Porque hoje eu consigo. Porque hoje o meu organismo está muito melhor do que pior. Eu estou construindo saúde no meu organismo e não doença. Então hoje eu tomo meu vinho. Porque eu curto. Então não é proibido, mas a gente tem que às vezes dar uma parada para poder resolver e sair da crise da inflamação, para poder de vez em quando, dentro daquela regrinha 80-20, tomar uma tacinha, meia tacinha de vinho e tá tudo bem, ok? O Amor em Flor tá perguntando o seguinte: Dri, o café faz mal? Gente, então, café, lembra que nem tudo que é saudável é bom para você, dependendo do que você está vivendo? Tudo no alimento tem coisas boas e coisas ruins. O café, gente, é bom, ele tem várias propriedades. Só que se você está inflamado de novo, ele tem cafeína. E a cafeína não é bom para quem está inflamado. Está caindo cafeína na corrente sanguínea. E isso vai desequilibrar todos os seus hormônios. Vai te dar mais irritabilidade, vai te dar mais ansiedade. Você já deve estar, provavelmente, com um desequilíbrio, muitas vezes, hormonal, muito cortisol, baixa produção de serotonina. Isso é importante dizer. 70% a 80% da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, está produzido no nosso intestino delgado. Se ele está inflamado, gente, o que acontece? Para de produzir a serotonina, nosso hormônio da felicidade. E começa o quê? Uma absorção muito grande do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E o que acontece? A cafeína só piora isso, tá? Então, de novo, mesma coisa da bebida. A cafeína também a gente tem que tomar cuidado. A Ciró tá perguntando se o açúcar é o maior inimigo. Gente, não tem maior inimigo, tem inimigos. Gente de Deus, o que aconteceu aqui? Jesus amado, mas estou bem. Tá tudo bem, só caiu aqui. Meu cenário, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Isso tava para cair, eu tava com medo, mas estou bem, não aconteceu nada. Vamos lá para nossa pergunta aqui. O açúcar, gente, é um inimigo, sim. O açúcar eleva o nosso índice glicêmico de uma forma monstruosa. E pensa que se a gente tá com as nossas redinhas rasgadas, tá entrando para a corrente sanguínea, tá? Então é um problema sim, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Pararará. Tem gente rindo, né, aqui de mim, né? Todo mundo rindo de mim, né? Que caiu o treco aqui na minha cabeça. Oh, meu Deus do céu! Ai. Todo mundo rindo de mim. Eu vou ter que arrumar esse negócio. Eu sabia que ia cair, gente. Eu já estava prevendo que isso ia cair em um tempo. Tava com uma colinha meio assim. Mas beleza, não caiu na minha cabeça e não doeu, ok? Vamos lá. O que pode substituir o pão no café da manhã? Gente, muitas coisas podem substituir o pão no café da manhã. Você pode fazer uma panqueca com farinhas que não tem glúten e são gostosas, são nutritivas.
a farinha de amêndoa, a farinha de castanha de caju, castanha do Pará. Eu não como pão faz muito tempo, né? Por quê? Porque o pão, gente, é pão branco, tá entrando açúcar no seu organismo o tempo inteiro, né? Foi tudo armado aqui, o pessoal tá rindo. Ô, mulher, isso acontece. É isso aí, gente. Eu nem tô aí para essas coisas que aconteceram aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, pessoal. A Cira tá falando. Foi só falar do açúcar que deu nisso. Gente, tá vendo? Olha lá, olha. Tenho 3 esporões, 3 hérnias, tendões e fascite plantar inflamados. Alergias ao leite e ao glúten. Tenho dor de cabeça, insônia, diarreia e muito obesa. O que posso fazer para sarar? Silvia, vem comigo. Entender que tipo de inflamação que você está tendo manifestando no seu organismo. Provavelmente é o autoimune, né? Você tem aqui algumas coisas importantes. Você está tendo, olha, insônia, você está tendo diarreia, você está com sobrepeso, tá? Você está com uma alergia ao glúten, que já é uma intolerância. Então, assim, tem que tomar cuidado. E você precisa o quê? Diminuir o seu peso, mas de uma forma nutritiva. Você precisa começar o quê? Absorver aquilo que te faz bem e mandar embora aquilo que te faz mal, tá? E o cuscuz, não é bom para quem tem inflamação, Helena? E se eu te falar que não? Cuscuz é açúcar, gente. Cuscuz é milho é grão, grão é açúcar. Cuidado, calma. Eu não quero falar muito sobre isso, gente, porque depende do tipo inflamatório. Vocês vão ter algumas condições específicas. Então, assim, não dá para generalizar, ok? Tapioca tem um índice glicêmico altíssimo, tem que tomar cuidado, tá? Aveia é um grão, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, ok? Olha só essa pergunta legal da Cirol. A carne é inflamatória? Gente, depende da carne, tá? A gente precisa de proteína. E a gente precisa de proteína de boa qualidade, tá? Onde estão as fontes de proteína? No queijo, no ovo e nas carnes. Se a gente comer uma carne, se consumir uma carne de boa qualidade, de boa procedência, um pouco, a gente não tem problema. A carne inflamatória é aquela carne embutida, é aquela linguiça, são carnes que realmente têm uma procedência ruim, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Lógico, gente, infelizmente no nosso Brasil, né, no mundo ainda, a gente não consegue comprar as carnes orgânicas com tanta frequência, não dá. Mas os frangos, por exemplo, eles estão disponíveis para a gente muito mais do que antes. Hoje antes só tinha daquela marca da Corim. Hoje eu fui no Carrefour um dia desses, eu já vi da Seara, eu já vi da Sadia, eu já vi da Swift. Então, assim, o mercado está começando a trabalhar esse conceito de orgânico, que é maravilhoso, né? Porque o ponto do orgânico é o quê? Que não tem antibiótico. Então, a carne, não é que a carne é ruim. A carne com antibiótico, você está comendo antibiótico que foi colocado no bichinho. Tá? Então, procurem os alimentos orgânicos sem antibiótico. E hoje você tem, principalmente no frango, opções bem legais e bem justas de preço, tá? Ovos são inflamatórios? Gente, não tem. Ovos não são inflamatórios. Ovos têm um aspecto aqui alergênico, tá? Se você é alérgica ao ovo, você não deve comer. Mas inflamatório de jeito nenhum. De novo, procura a procedência desse ovo. Comprem sem o quê? Antibiótico. Comprem sem ração, aquelas rações cheias de pesticidas e agrotóxicos que as galinhas comem. Principalmente antibiótico. Imagina, você está comendo um ovo que foi dado para a galinha antibiótico, para ela não ficar doente, você está comendo antibiótico por tabela, né? Então não tem como, tá? A Janaína está dizendo que o ovo tem feito mal. Então observa, Janaína, fala o que eu falei, coloca lá no seu diário alimentar e toda vez que você comer o ovo, pergunta para você se é o ovo sozinho, se é o ovo um dia e no outro dia não é, para você começar a ter essa consciência alimentar, tá? Que mais? Pessoal, olha só, a gente está chegando ao fim da nossa... A Verônica está perguntando do kefir. O kefir eu adoro, maravilhoso. Hoje mesmo deixei nos stories. Eu faço por semana, mais ou menos, 3 litros de kefir. Minha família inteira toma. Eu amo. Faz parte da minha alimentação total aqui, esse probiótico. Depois a gente vai falar um pouco mais de kefir, mas eu queria dizer que eu gosto muito, tá bom? Beijo para vocês, carinhas lindas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindas as novatas. Sejam muito bem-vindas quem está voltando, as protagonistas, as super protagonistas, queridas alunas minhas. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo, pessoal. Fique com Deus.